Olá, profissionais de SMS! Bom, você sabe que eu sou a Jana, faço parte do Grupo Share. Você já vem assistir nosso canal? Muito bacana, muito obrigado por você sempre assistir o nosso canal, deixar o seu like, fazer os comentários. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós compartilhamos conhecimento em SMS. Todas as quartas-feiras nós temos vídeos, então vamos ao vídeo de hoje. Vem comigo, vamos lá! Bom, continuando a nossa série Periculosidade, nós vamos falar sobre radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Mas tem periculosidade para isso? Tem. A parte de radiações ionizantes e substâncias radioativas é algo que, assim, para nós não é tão visível aos olhos, porque radiação ionizante, né? Mas é um risco. Então, eu estou trazendo para vocês a definição de radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Então, a gente tem definição das duas coisas. A radiação ionizante é o que? É uma forma de energia. Então, uma forma de radiação que carrega energia suficiente para arrancar elétrons do átomo. Então, se você lembra na época do colégio, nós falávamos em elétrons, nêutrons, prótons. Então, está relacionada à questão do átomo, e moléculas. Um destaque especial a gente tem que ter para a questão da forma de ionização, que é a direta ou pode ser indireta. Então, no caso da direta, alfa e beta. No caso da indireta, ultravioleta, raio-x e raio gama. Raio-x é o que a gente está mais acostumado, porque quando a gente tem uma fratura, alguma coisa, a gente vai no hospital, tira um raio-x para ver onde foi a fratura, ou às vezes bateu para ver se fraturou ou não. Então aí no desenho, eu coloquei um desenho para vocês, que vocês devem estar vendo aí na tela, ele tem as frequências, então as ondas, então tem da radiação não ionizante e da radiação ionizante. Então o nosso famoso celular ali está na não ionizante. E aí a gente viu algumas frequências que elas estão na radiação ionizante. Então, no caso, o raio-x, por exemplo, a radiação ultravioleta, Então nós temos que ter uma certa cautela com a exposição a determinadas radiações. Mas e a substância radioativa? Tem diferença de radiação ionizante para substância? Tem. A substância radioativa, ela é um processo de decaimento radioativo de determinado elemento. Então, o que acontece? O núcleo do átomo está estável. Então, ele envia energia ionizante. Aí você vai falar assim, mas a gente usa isso para alguma coisa, substância radioativa? Utiliza. Inclusive armas nucleares, por exemplo, a bomba nuclear, Segunda Guerra Mundial aí, medicina, então os isótopos radioativos, que muitas pessoas que têm doenças, tem câncer, tem alguns tratamentos, utiliza na agricultura e na alimentação. Na alimentação. Na alimentação. Para quê? Para destruição de fungos e bactérias. Então, tem alguns produtos, alguns alimentos, que não dá para utilizar um método tradicional para a eliminação de bactérias e fungos, por exemplo. Que nem na questão do leite, tem a pasteurização. Então, ok, dá para utilizar, mas tem alguns alimentos que não dá. Então, não dando para utilizar, utiliza-se a questão de radiação, substâncias radioativas para eliminar esses fungos e bactérias, para não fazer mal para a gente que vai se alimentar daquele determinado alimento, vai comer vai fazer determinada refeição. Então, coloquei umas fotinhos aí para você entender. Então, a gente está vendo ali parte de um raio-x aí do corpo, onde ele está mostrando que a pessoa tem algumas deficiências e aí precisa usar o substância, o radioisótopo para fazer o tratamento disso. Então, quando você vai fazer alguns exames também de contraste, então é utilizado. Tem periculosidade? Tem periculosidade, a gente falou disso. Como é que funciona a questão da periculosidade para radiação ionizante ou substâncias radioativas, Então, nós temos vários itens. Aí você fala assim, mas tem número anexo, Janaína? Não tem número. Inclusive, ele tem um asterisco marcando lá, Os outros que a gente discutiu da questão da periculosidade, ele tem numeração, 1, 2, 3. O da questão de radiação, não. Ele vem marcando um asterisco. E aí tem vários itens, então tá itemizado. E aí eu coloquei aqui pra gente entender como é que funciona. Então, na parte de produção, utilização, processamento, transporte, pode ser na guarda, na estocagem ou manuseio de materiais radioativos. Eles podem estar selados ou não selados, em qualquer estado físico. Então, dependente da forma física, é radioativo. Tá nessas atividades, tem um adicional aí.
Operação e manutenção de reatores nucleares. Então, tem reator nuclear no Brasil? Tem. Por exemplo, se você já se perguntou, no IPEM, ali na cidade universitária, na USP, tem um reator tipo piscina ali, né? Mas tem instituições no Brasil que mexem com questão de radiação? Tem. Que energia nuclear? Tem. Por exemplo, o CENEM, o IPEM. Eu vou deixar depois para você o nome das instituições, se você quiser buscar mais material, dá para pesquisar mais sobre isso. Operação e manutenção de aceleradores de partículas, então o pessoal aí que mexe com física, nuclear, tudo, também. Operação com aparelhos de raio-x, com irradiações de raio gama, raio beta, nêutrons, então também tem essa questão da periculosidade. Atividades de medicina nuclear, então aquele pessoal que trabalha voltado à pesquisa ou que trabalha, né, com as pessoas, né, na cura do câncer, esse tipo de coisa que faz o tratamento, também tem. A descontaminação dos equipamentos, né, seja dos maquinários e tudo, também, porque está exposto à radiação. O descomissionamento das minas, moinhos e usinas de tratamento de minerais radioativos. Então, tem isso? Tem. Porque você precisa extrair o elemento para aí sim bombardear e deixar ele, né, radioativo, então não tem como. Então, você mexe na questão nuclear do elemento, né? Você mexe na estrutura. Na estrutura do átomo, né, do elemento, para deixar ele enriquecido ou não. Por isso que a gente estuda muita química, né? Principalmente o pessoal que estuda química tem essa questão, né, do enriquecimento, por exemplo, enriquecimento de urânio. Então tem várias questões aí da época nossa do colégio que a gente estudava, então que estão bem voltadas a essa questão da radiação. Mas é uma questão bem perigosa o manuseio disso, mesmo porque assim, a gente não está vendo, né? Não é visível aos olhos, né? Então por isso utilizam-se sensores para verificar a questão da radiação. Então, se você já assistiu algum documentário sobre a questão da bomba atômica, né, você vê o pessoal utilizando aqueles sensores para fazer a verificação da radiação no local. Por quê? Porque a radiação ela causa alterações na estrutura das nossas células, podendo causar uma mutação e levando a um câncer, desenvolvimento de câncer. Então tem vários tipos de sensores, tem aqueles sensores tipo canetinha, que é um que você usa na lapela, tem um outro tipo, né, uns quadradinhos que você coloca também. Então os colaboradores, por exemplo, se você vai no hospital, o pessoal que tira o raio-x, né, o operador do raio-x, ele utiliza, né, o sensor para ver a exposição que ele está tendo. Então quando ele vai tirar o seu raio-x, por exemplo, ele fica atrás de uma blindagem para que ele não tenha exposição direta, né? Tem uma série de fatores que regulamentam isso, então ele tem determinados horários que ele trabalha, tem dias de folga, tem que passar por exames, né, rigorosos, tem um controle rigoroso disso, justamente para que ele não desenvolva nenhuma mutação nas células e cause um câncer. O que não caracteriza a questão da periculosidade? Então, são atividades envolvidas com os equipamentos de raio-x móvel. Então, por exemplo, quando você vai no dentista e ele vai tirar um raio-x, né, lá do siso, por exemplo, o dente do juízo. Então, ele usa um raio-x, mas é um raio-x portátil, né, um equipamento móvel. Então, para isso não é considerado. E no centro cirúrgico, né, aquele centro de emergência de terapia intensiva, tratamento intensivo, também não é considerado. Por quê? Porque os equipamentos que tiram raio-x do pessoal que, né, tá com a saúde mais debilitada e precisa ficar no intensivo, ele é portátil. Né? Ele não é aquela sala, quando você vai, por exemplo, no pronto-socorro, que tem toda aquela sala, o aparato, o equipamento é fixo. Não, é um equipamento portátil que vai tirar só, né, um raio-x local ali, de um determinado local e pronto. Então, para esses casos, não é considerada a questão da periculosidade. Lembra que eu falei que eu vou deixar uma dica para você? Então, se você precisa saber um pouquinho mais sobre a questão de energia nuclear, radiação, substâncias radioativas, você pode consultar o site do CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que fica no Rio de Janeiro, né? Então a sede deles é no Rio, e tem o IPEM, que é aqui em São Paulo, que é no estado de São Paulo, que fica ali perto da cidade universitária, fica na cidade universitária, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. É muito bacana. Então, dá pra gente entender bastante. Lá tem vários doutores, mestres na área, né?
Inclusive, assim, tem o site, dá para entrar no site, pesquisar, trocar algumas informações. Eles têm uma biblioteca riquíssima que dá para você acessar, então basta pedir autorização, você consegue acessar vários artigos. Inclusive, eles pegam alguns artigos, né? Se você solicita, vem artigos do exterior para cá e você consegue pegar via biblioteca. Então, é riquíssimo essa área de pesquisa. E nós precisamos realmente ter a área de pesquisa muito bem avançada, ainda mais para a questão da medicina, né? A questão da saúde, a questão do entendimento de como é que funciona, os males que isso pode causar. Bom, já entendemos a questão da periculosidade. Então, para radiação ionizante e substâncias radioativas, tem periculosidade? Sim. Então, os profissionais que mexem com isso têm direito ao adicional. Claro que você vai ter que ver o tipo de atividade e operação que ele está fazendo. Então, tenha um cuidado especial com esse pessoal. Além do que, coloque o medidor nessas pessoas para saber a exposição que ele está tendo. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários? Deixa abaixo que eu vou ter o maior prazer em responder. Antes de ir embora, não esquece de deixar aquele like para me deixar muito feliz. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.